Vamos agora para um novo tipo de progressão, a chamada progressão geométrica, ou PG. Uma progressão geométrica ocorre quando, para tentar achar o próximo número do próximo termo, multiplicamos o termo anterior por um valor constante. Um valor constante que é a razão. Então, vamos lá. Eu esqueci de colocar um exemplo, mas vamos para outra planilha aqui. Então, a nossa planilha quebra galho. Um exemplo de PG. Fácil. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai. Observe que eu estou sempre multiplicando o mesmo número. O 2 para chegar no 4 eu multiplico por 2. O 4 para chegar no 8 eu multiplico de novo por 2. O 8 para chegar no 16 eu multiplico de novo por 2. O 16 para o 32 eu multiplico de novo por 2. E o 32 para o 64 eu multiplico de novo por 2. Então, multiplicando então, chegamos à conclusão de que a razão disso aqui é 2. Porque a razão que na PA é simbolizada, na PG, é simbolizada com Q, só para diferenciar de uma PA. A razão é o valor constante que a gente multiplica por um termo para tentar achar o próximo termo, vale 2. Razão dessa PA, dessa PG igual a 2. A PG ela vai ser um pouco mais complicada, mas nada muito assustador. Na PG a gente vai ter um tipo a mais de nós vamos ter um tipo a mais de PG. A crescente, a decrescente e a constante, a gente já sabe o que é. A crescente é quando o termo é maior do que o seu antecessor. Portanto, o 6 tem que ser maior do que o 2, o 18 tem que ser maior que o 6, o 54 tem que ser maior que o 18, o 162 tem que ser maior que o 54. Agora, ó, vamos tentar achar a razão. A razão aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vezes 2, ou melhor, vezes 3, né? 2 vezes 3, nossa. Vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Opa. E 54 vezes 3, 162. Para eu chegar no 162, eu tenho que multiplicar 54 por 3. Então, a razão aqui, a razão vai ser igual a 3. Portanto, a condição para ter uma PG crescente é a mesma para se ter uma PA crescente. Basta a gente ter uma razão maior do que zero. Minto. Não ocorre quando a gente tem uma razão maior do que zero. Ela vai ocorrer quando a gente tem uma razão maior do que 1. Não maior do que zero. Maior do que 1. Maior do que 1. E, além disso, o A1 também tem que ser maior do que zero. O primeiro termo tem que ser positivo. Então, razão maior do que 1 e primeiro termo positivo. Passando para o próximo tipo, que é a PG decrescente. Aqui eu tenho, numa PG decrescente, voltei aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Já só explicar por que a razão tem que ser maior do que 1 e por que o A1 tem que ser positivo. Primeira coisa, a razão tem que ser maior do que 1, porque a razão tem que ser positiva, isso é fato. Porque para mim multiplicar alguma coisa e ela ir crescendo, eu tenho que multiplicar ela por um número positivo. Alguma coisa positiva para ela ir crescendo. Olha só. Se eu tenho aqui o 2, eu vou multiplicar por um número positivo maior do que 1, ele vai crescendo sempre, ó, vezes 3. Se eu pegar o 2 e multiplicar por um número positivo, porém menor do que 1, como por exemplo o meio, ele vai fugir da proposta da progressão crescente.
ele vai entrar já na progressão geométrica decrescente, que é a que a gente vai ver agora. 2 vezes meio vai dar 1. 1 vezes meio vai dar meio. Então o número sempre vai diminuindo. Aí vai dar 0,25, 0,125. E aí vai sempre diminuindo. Então não basta o número ser maior do que 0, ele tem que ser maior do que 1. Mas e se eu estiver multiplicando por um número menor do que 0? 2 vezes menos 3, por exemplo. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. O 2, que é o primeiro termo, ele vai ser menor, ele vai ser maior do que o menos 6. Que já foge da, da proposta da progressão geométrica crescente. Tá, mas por que, que o A1 tem que ser maior do que 0? Se ao invés de 2 eu tivesse menos 2 para multiplicar com 3, eu teria menos 6 vezes 3, menos 18. O menos 2, ele é menos 2, ele é maior do que o menos 6. E o menos 6, ele é maior do que o menos 18. Aqui ia entrar na progressão decrescente também. Porque ela vai ficar caindo. Menos 6, menos 2, menos 6, menos 18, menos 54, menos 162. Tá, mas agora, por que? Porque já está provado, não tem porquê nenhum mais. Agora aqui na progressão decrescente. Para a progressão ser decrescente, um exemplo aqui. Mesma coisa que na PA. Os termos vão diminuindo. 12 para 3 eu tenho que multiplicar por 12. O 12 ele é maior do que o 3. O 3 é maior que o 0,75. O 0,75 é maior que o 0,1875. Então, eu tenho que para mim chegar nisso aqui, eu tenho que dividir por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Aqui eu também tenho que multiplicar por 1/4. Aqui eu também tenho que multiplicar por 1/4. Então, a razão aqui vai ser 1/4. Então, para as, as coisas irem diminuindo, o A1 ainda tem que ser positivo. O A1 tem que ser maior do que 0. E a razão tem que ser maior do que menos 1, porém menor, não, maior do que 0, porém menor do que 1. Ela tem que estar entre 0 e 1. Essas são as condições para a gente ter uma PG decrescente. Dá para ver que uma PG dificulta um pouco, mas vamos lá, PG constante. Essa daqui tem que tomar cuidado, porque na PA constante a gente tem que, tinha lá, 1, 1, 1. Essa aqui a gente tinha que somar 0, somar 0, somar 0. Só que, aqui, se a razão for 0, eu vou multiplicar por 0. O próximo resultado não vai ser 3, vai ser 0. Aí vai 0. Então não vai ser constante, não vai ser nada. Não vai ser nem P... Não, PG vai ser, mas... Nem sei o que ela vai ser. Porque ela não vai ser crescente porque os termos não vão crescer. Vai de 3 para 0, para 0, para 0. Ela não vai ser decrescente porque os termos não vão diminuir sempre. Ela não vai ser alternada, porque a gente vai ver alternada ainda. A gente vai ver alternada ainda e depois vai entender por quê. Mas enfim. Opa, eu fazendo besteira aqui já. Enfim, que número que eu tenho que multiplicar, que número que quando eu multiplico por qualquer coisa, a qualquer coisa continua sendo ela mesma, não importa quantas vezes eu multiplique, e não ao zero, só para lembrar. Esse número é o 1, então eu tenho que multiplicar por 1 aqui. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Não importa quantas vezes eu multiplique, isso daqui nunca vai mudar. 3 vezes 1, 3, vezes 1, 3, vezes 1, 3, vezes 1, 3. Então a condição para mim ter uma PA constante é justamente essa. Não importa o primeiro termo. O primeiro termo pode ser qualquer coisa. O que importa é a razão ser exatamente 1.
E agora o último, o último tipo de PA, de PG. Esse não existia, não existia, não existia na PA, não existia uma PA alternada. A PA alternada ocorre quando os sinais vão sendo trocados, termo a termo. Ela vai variando entre um número positivo e um número negativo. Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Esse exemplo aqui que eu coloquei. Mais 5 menos 10. Mais 20 menos 40. Mais 80 menos 160. Tá vendo? Vai variando. Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, essa vai ser uma PG alternada, o número vai variando. Qual que é a razão dessa PG? Por quanto que eu tenho que multiplicar o 5 para mim ter o menos 10? Eu tenho que multiplicar por menos 2. O menos 10 para mim chegar no mais 20, por menos 2 de novo. O mais 20 para mim chegar no menos 40, menos 2. Mais para chegar no mais 80, por menos 2 de novo. Do mais 80 para menos 160, por menos 2 de novo. Então a razão desse daqui é negativa, ela é menos 2. Essa PG alternada vai ocorrer justamente quando a razão for negativa, quando a razão for menor do que zero. Justamente porque o número negativo, ele sempre vai estar trocando o sinal do que tá junto com ele. Lembra da regra de multiplicação? Positivo com negativo dá negativo, negativo com negativo dá positivo. Então, positivo com negativo, negativo com negativo positivo, com negativo negativo, com negativo positivo. Sempre vai estar trocando sinais.